Você sabia que 25% dos alunos de primeira série não vão se apropriar do som das letras se não tiverem apoio de uma instrução direta? Afinal, o que é a consciência fonológica? E por que ela pode salvar a alfabetização do seu filho? Eu sou a professora Lígia e eu vou explicar tudo isso para você. Em algumas metodologias que nós, professores, somos indicadas a aplicar, dependendo da escola, dependendo do método em que nós, professores, atuamos, nós não podemos, por exemplo, falar a resposta para o aluno. Aliás, você já deve ter recebido alguma orientação desse tipo por parte do professor do seu filho. Eu mesma, como professora, já orientei os pais dos meus alunos a não dar dicas na hora de ensinar. E o que são essas dicas, né? Em muitos casos, em algumas metodologias, a gente não pode fazer isso porque nós somos orientados a fazer algumas intervenções com as crianças, algumas perguntas que estimulem a criança a ela mesma construir as suas próprias hipóteses sobre a leitura e as hipóteses que ela tem sobre a escrita. E eu digo para você, não está errado não. Sabe por quê? Porque toda metodologia, quando ela é bem aplicada, bem elaborada, ela funciona. O que eu estou querendo dizer para você é que existem formas de se ensinar que alcançam um maior número de crianças e que também existem metodologias que acabam sendo mais rápidas do que as outras. Quer um exemplo básico? Antes de ensinar o alfabeto, as vogais, as consoantes, o seu filho deve entender claramente que aqueles sons, os sons das letrinhas, eles são os mesmos sons da nossa fala. E certas informações, para nós que já sabemos ler, que já conhecemos o sistema de escrita, parece óbvio, mas o óbvio também precisa ser ensinado. E se a gente não ensinar o óbvio, se a gente não orientar os nossos filhos diretamente, eles vão com certeza ficar com algumas lacunas que eles vão carregar da infância para a vida adulta. E isso é tudo que nós não queremos, nem nós pais, nem nós professores. E as pesquisas nos mostram que a própria linguagem falada, ela é composta por pequenos sons que são os sons das letras. E elas não aparecem de forma natural. Então, as pesquisas mostram para a gente que o ser humano ele não aprende a falar naturalmente. Trata-se de algo que a gente precisa realmente ensinar, ou algo que a gente precisa ver com o exemplo. E, afinal de contas, a consciência fonêmica, né? Ou o que seria, né? Na verdade, são os sons das letras, né? É a consciência que a criança tem do som daquela letrinha. Isso é a consciência fonêmica. E quando nós temos esse entendimento e nós desenvolvemos esse entendimento, internalizando essa percepção, a percepção que as crianças têm desses sons, por exemplo, imagine um cantor. Imaginou? Imagine um tenor. Mais especificamente, imagine o Luciano Pavarotti. Imaginou? Agora atente na introdução que ele vai cantar de Ave Maria. Você ouviu o som do V? Você ouviu o som do M? Bom, do R então não vou nem te perguntar, né? É imperceptível aos ouvidos os sons de algumas letras. Isso porque, no caso das vogais, como você observou aí no Luciano Pavarotti, fica mais evidente, né? Porque elas são mais prolongáveis, né? Que é o caso das vogais.
E as outras consoantes, algumas no caso que são mais estanques, como é o caso do B, por exemplo, B, fica mais difícil da criança perceber. E uma curiosidade, aliás, não é uma regra, né? Uma curiosidade. Se o seu filho ainda não sabe ler e escrever, e você pedir para que ele escreva para você, e ele não souber aquela palavrinha de memória, provavelmente ele vai colocar para você, a maioria das letras ele vai colocar vogais, porque são sons mais perceptíveis, né? Ao cérebro da criança, aos ouvidos da criança. Algumas crianças podem também ter uma tendência a repetir as letras do nome, porque é um hábito muito comum, muito frequente, as famílias ensinarem logo de cara o nome para as crianças. Aliás, por conta dessa percepção dos sons, é que as professoras de educação infantil costumam cantar muitas musiquinhas com seus alunos. É por isso também que algumas mamães que instintivamente conversam e cantam com seus bebês, elas terão seus pequenos falando mais cedo do que as mamães que não investem tanto nessa prática. Aliás, eu lembrei até de um caso de um menininho que eu sigo nas redes sociais, o nome dele é Pepo Zilber, e ele nasceu com a síndrome de Down. E apareceu um dia no meu feed uma atividade que o pai dele fez com ele, e estava lá o papai do Pepo cantando junto com ele uma playlist que o pai dele selecionou, com várias músicas que o Pepo gosta, e eles passaram ali um bom tempo juntos, cantando juntos. Em alguns momentos eles até investiam, né? O pai do Pepo investia um tempo maior nas repetições ou nas batidas, como por exemplo, pam, 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 pam. E ali ficavam se divertindo, né? Repetindo aquelas sílabas tão interessantes e divertidas para o Pepo. E essa atividade tão simples, ela se torna um grande estímulo para que o Pepo começasse a pronunciar as suas primeiras sílabas. As avaliações acerca da consciência fonológica, elas demonstram que ela pode sim ser a maior responsável pelo futuro sucesso na aprendizagem da leitura. Afinal, ela é responsável por 50% da variedade da proficiência à leitura da criança ao final do primeiro ano. E se você é uma mamãe e um papai que não querem deixar passar uma das fases mais importantes para as conexões dos neurônios, para a plasticidade dos neurônios que ocorre principalmente nessa fase, aliás, é justamente por isso que a alfabetização ocorre justamente nessa fase, porque é com essa idade, entre 4 e 7 anos, que as crianças estão recebendo melhor esse conhecimento. Se você se encaixa nesse perfil, eu te convido a prestar atenção no que eu vou te contar. Se você chegou até aqui, você deve estar se perguntando: mas, professora Lígia, como que eu faço para que o meu filho desperte essa consciência fonológica? Como eu vou fazer isso se eu não sou professora? O que eu faço para ensinar ao meu filho? Como que eu faço isso em casa, né? Afinal de contas, eu trabalho demais, eu não tenho tempo para fazer mais uma tarefa com meu filho. Ou então, se você é daquele tipo de pai que já tentou de tudo e não tem habilidade para ensinar. Mamãe e papai, segura a emoção, porque vocês têm juntos uma das coisas mais importantes e, se não a mais importante na hora de ensinar uma criança em fase de alfabetização. E eu estou falando do amor. E em relação a não ter o conhecimento e a experiência de um professor, é por isso que eu estou aqui. Para te contar que existe um meio, sim, muito simples e fácil de brincar com seu filho. Aliás, só 15 minutinhos por dia. E você fazendo isso, você vai despertar a consciência fonológica do seu filho, até ele começar a ler. E quanto à falta de tempo, eu não sei se você prestou atenção no que eu falei, porque a falta de tempo ela parece ser um dos maiores obstáculos da vida moderna das pessoas hoje em dia. Você ouviu bem o que eu te falei? Você só vai gastar
15 minutinhos por dia. Viva esses 15 minutos disposto a estar inteiro nessa atividade, porque as crianças, elas percebem quando o adulto está disperso ou então quando o adulto está se dedicando a uma atividade com elas, porém está preocupado com alguma outra coisa. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que vocês estejam inteiros nessa atividade, porque a autoestima, a segurança e a sensação de se sentir amado, elas são os fatores que mais ajudam o indivíduo a evoluir. E é assim, nesse clima, que eu espero que vocês vivenciem todos os jogos de linguagem que eu vou publicar aqui no canal. Faça isso, pois as pesquisas dizem que uma consciência fonológica mal desenvolvida é a principal dificuldade para que muitas crianças apresentem problemas para aprender a ler. E os jogos de linguagem que eu mencionei agora há pouco não são assim atividades mágicas que de uma hora para outra vão despertar a consciência fonológica do seu filho. Na verdade, eu como professora posso dizer que eu até já presenciei esse tipo de situação, na qual uma criança está fazendo uma atividade e em uma atividade ela tem um insight e acaba se apropriando do conhecimento. Mas é claro que não é sempre assim, mas tem crianças que acaba acontecendo isso. Caso contrário, é necessário que a gente repita esses jogos até que eles tenham sido dominados pelas crianças. A gente começa numa fase mais simples e vai ampliando para instâncias mais complexas. E você já percebeu que para quase tudo na vida nós nos apoiamos nas formas mais simples para depois nos apoiarmos nas formas mais complexas? Toda vez que a gente tem que aprender um determinado conhecimento, geralmente ocorre dessa forma, né? Um exemplo clássico que me veio à memória é quando somos mamães de primeira viagem. Eu já passei por isso 3 vezes e nas 3 eu lembro que eu tentava seguir exatamente o que o pediatra falava, todas as orientações, desde a amamentação do bebê até o momento em que ele começa a andar, né? E às vezes a gente duvidava, né? Quando o doutor falou, inclusive da amamentação, né? Usando esse exemplo, eu perguntei para ele, mas não precisa dar nem água, né? E ele falava, não, o leite materno, ele já tem tudo que o seu filho precisa. A princípio eu achei estranho, mas vi que realmente dava conta, né? E aí, como toda boa mãe, mês a mês você tá lá de volta às consultas, mas somente meses mais tarde é que o pediatra disse que introduziria a alimentação sólida. E aí, a gente, como mãe de primeira viagem, a primeira imagem que vem na nossa mente, quando a gente escuta a palavrinha alimentação sólida, né? A expressão é o quê? Um belo prato de feijão com arroz, um bife, uma salada. Será que é isso que o médico queria dizer com alimentação sólida? Porque quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente realmente fica muito insegura. E eu digo para você, mamãe de primeira viagem, que não é esse prato de comida. A princípio, o médico oferece, né, dali alguns meses, uma frutinha amassadinha, um caldinho de feijão, uns feijões amassadinhos, um purê de batata. E por que que ele sugere isso, né? Por que que isso acontece? Eu lembro que na minha época o meu pediatra ele até falou para não bater no liquidificador, né? E tudo isso ele falava para amassar no garfo, para que o bebê já começasse a aprender a mastigar o alimento, né? Porque é importantíssimo, né? Não sei se quem é mamãe aí de primeira viagem sabe, mas é muito importante que a criança coma mastigando os pequenos pedacinhos amassados, mas não totalmente líquidos, né? Porque isso não estimula a criança a aprender, por exemplo, a mastigar. Então, quando ele começa a aprender a mastigar, a língua começa a exercer uma nova função, diferente de quando ele mama, né? A língua vai ganhando tônus, ajuda consideravelmente no processo, inclusive, da linguagem, né? Da linguagem falada que ele vai aprender depois. E aí, só depois desse processo, deles terem comido bastante alimentos amassadinhos, é que provavelmente eles vão estar preparados para comer alimentos mais sólidos, né? Aí já vai estar numa idade mais avançada, né? E quem sabe até
já vão ter desenvolvido alguns dentinhos para ajudar nesse processo. E por que eu estou dando esse exemplo para você? Porque com os jogos de linguagem é praticamente a mesma coisa. Acontece algo parecido. Os jogos, eles têm uma certa organização lógica que eu organizei sequenciadamente, que vão fazer dessas etapas preparatórias. Depois que você supera as etapas preparatórias, você vai para as etapas mais complexas, até que a criança chegue a se apropriar da consciência fonológica. E é como eu falei no exemplo do bebê. Não quer dizer que porque ele já come a comidinha, que eu não possa em algum momento lhe dar uma fruta raspadinha, né? Ou então que eu vá deixar de amamentá-lo porque ele já come a frutinha. Não, também. E com os jogos de linguagem também vai acontecer a mesma coisa. À medida que você for ensinando o seu filho, brincando, pode ser que ele já tenha se apropriado de alguns jogos em instâncias mais complexas, mas ainda sinta a necessidade e queira repetir alguns jogos mais simples. E mesmo que ele já tenha se apropriado das instâncias mais complexas, não há problema algum com isso. Se você vai ensinar o seu filho em casa, lembre-se bem de uma coisa, muito importante. As crianças, elas não prestam atenção quando elas estão entediadas ou então quando elas estão frustradas. Então é importante que você comece de etapas simples, né? Assim como a criança não aprende quando ela está frustrada, quando ela está entediada, ela também não aprende quando ela não presta atenção. Então, procure desenvolver essas brincadeiras de acordo com a atenção do seu filho, chamando a atenção, né? Principalmente quando você for ensinar os aspectos fonológicos da fala, nós devemos pronunciar as palavras e os sons de forma clara e vagarosa, né? E pedir assim para que as crianças pronunciem, repitam essas palavras com vocês e os sons, né, que vocês estarão encaminhando em voz alta, para que elas também entendam o que está sendo trabalhado. E nesse caso, os jogos de linguagem, eles abordam diversos aspectos que são essenciais na construção da alfabetização, como por exemplo, os jogos de escuta, é muito importante, os jogos com rimas, os jogos de palavras e frases, os jogos de consciência silábica e, por fim, os jogos da consciência fonêmica. Em breve eu vou publicar aqui no canal sobre cada um desses aspectos para que vocês possam conhecer a importância de cada um nesse processo. E se você quer compartilhar ou quer acompanhar de perto o ensino do seu filho, os nossos vídeos serão semanais e você pode se inscrever aqui em nosso canal no YouTube, Ensine Seu Filho em Casa, ou também no meu canal do YouTube, Lígia Lara, nas redes sociais também, né? Eu tô como Lígia Lara ou professora Lígia Lara, você já vai procurar. E para ser avisado aqui no YouTube, é só você clicar no sininho. Assim que a gente publicar um vídeo novo, você será avisado. Ou se você preferir as redes sociais, eu vou publicar em formato de resumos dos vídeos que aqui no YouTube a gente aborda temas mais extensos e mais longos. Então, nas redes sociais, você vai poder encontrar esses resumos que ajudarão você a procurar ou conhecer assuntos específicos do seu interesse. Nós também temos um grupo de apoio na fanpage do Facebook, que se chama Ensine Seu Filho em Casa, onde você pode interagir comigo e com outros pais. E se você quer o melhor para o seu filho, vem comigo e ensine seu filho em casa.